De volta aqui com Bem Assim, agora para falar sobre peeling. O peeling, gente, ele é conhecido, né, por ser um tratamento para rugas, manchas na pele e espinhas. No entanto, tá, ele requer cuidados. Você sabe todos os benefícios dessa limpeza profunda da pele? Você sabe quais são os cuidados que você precisa tomar? Não se preocupa, tá? Tudo vai ser esclarecido agora aqui com a nossa querida dermato Cíntia Lucena, que arrumou um espacinho aí pra gente nessa agenda dela que tá agitada. Quem acompanha pelas redes sociais sabe. Bom dia, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui, lhe prestigiar. Pra gente. Vamos lá, então, explicar para quem está nos assistindo o que é o peeling, hein, Cíntia? Então, Mara, o peeling significa, né, um termo em inglês que significa descamar, certo. Descascar, tá certo? E é exatamente isso. Só que depende do objetivo, né? Então, a gente tem várias indicações e várias substâncias diferentes a depender do objetivo que a gente quer naquela pele. Tá. Tem tipos de peeling, é isso? Temos sim, vários tipos de peeling. Então, classificando o peeling, a gente tem o físico e o químico. O químico é o mais utilizado. E a gente tem os graus. Então, a gente tem peelings muito superficiais, peelings superficiais, médios e profundos, né? Então, a gente tem peelings desde aqueles que vão dar aquele glow na pele, né? Não vai nem causar tanta descamação, e aqueles que vão formar até crostas, em que o paciente tem que ficar realmente, né, mais isolado, né? A gente tem peelings de fenol, por exemplo, que equivalem a um laser de CO2, que é bem agressivo mesmo, para fazer aquela renovação profunda da pele. E aí, esse peeling, o paciente precisa ficar 1 ou 2 semanas sem nenhuma exposição solar. E Cíntia, em quais casos, hein, o peeling ele é indicado? Ainda mais esses, assim, né, que são mais fortes. Mais profundos, né? Isso, então, a gente tem diversas finalidades para o peeling. Então, principalmente, para que são mais utilizados? Para manchas. Então, manchas de melasma, manchinhas do sol podem ser utilizadas. Acne, cicatriz de acne pode ser utilizado também. Melhora de poro, textura da pele, estrias, a gente pode usar o peeling também. E também para fotoenvelhecimento. Esse do fenol, por exemplo, é para fotoenvelhecimento. Melhora rugas. Então, é bem legal. Muito bom mesmo. Quais partes do corpo é que a gente pode fazer o peeling? Somente no rosto? Não, muita gente acha que a gente só pode fazer peeling no rosto. Eu achava que era somente no rosto. Então, o rosto geralmente é a área que a gente mais faz peeling. Certo. Mas a gente pode fazer em várias áreas. Por exemplo, você sabe aquelas manchinhas de melanose, que são aquelas manchinhas escurinhas do sol? Geralmente o pessoal mais idoso que tem. Então, eu acho que a partir dos 60, 70 anos é que vai aparecendo. A gente pode fazer peeling para essas manchinhas do sol. Então, a gente pode fazer também para queratose pilar, são aquelas bolinhas, eu não sei se você sabe dizer, umas bolinhas dos pacientes que têm alérgicos. Sim. A gente pode fazer peelings para essas áreas. Manchinhas pós-inflamatórias, então a pessoa teve uma lesão e aí ficou vermelhinha, depois ficou mancha. A gente pode usar o peeling de ácido tioglicólico para fazer e clarear essas manchinhas nas pernas. Então, depende da indicação. Ele só precisa ser bem indicado, né? Por exemplo, a gente tem substâncias que se a gente colocar num melasma, piora o melasma. E outras substâncias, o ácido retinóico, por exemplo, que se a gente colocar no melasma, ele melhora. Então, a gente precisa realmente de uma indicação médica, passar por uma avaliação médica, para a gente poder diagnosticar direitinho e não fazer besteira, né? Isso mesmo, era isso que eu ia falar, que o importante é que essa indicação, ela parta de um profissional, né, de um médico. Todo mundo pode fazer peeling ou não? Tem alguém aí que vai ser contraindicado, algum caso? Então, a gente não indica para mulheres grávidas, tá certo? Principalmente porque, assim, não existem estudos em relação à substância e como ela age no bebê. Então, por precaução é que a gente não indica. E para mulheres que estão amamentando, principalmente em aleitamento exclusivo, né? Porque quando ela começa a amamentar e fazer o bebê começa a ter alimentação, comidinha, né? A partir de 6 meses, a gente já tem indicação de fazer, não tem problema. Porque não vai estar amamentando Exatamente, mais, vai estar amamentando em pouco tempo. Faz aquela amamentação só à noite ou de manhã, né? Então, bem menos, a frequência é bem menor, então a gente pode fazer, não tem problema não. O procedimento, ele pode ser feito em qualquer tipo de pele ou tem algum tipo também que seja aí mais indicado? Qualquer tipo de pele pode ser feito, mas a gente precisa saber qual substância vai ser aplicada em qual pele. Por exemplo, um paciente que tem rosácea. A rosácea deixa a pele da pessoa muito sensível, qualquer substânciazinha já arde, então vai ser um peeling mais leve, mais superficial. Já uma pele que aguenta mais, a gente pode ser mais invasivo, então depende da pele, mas todos os tipos podem ser feitos. A gente também não pode fazer em peles lesadas, lesionadas, com feridas, a gente também não pode fazer. Ótimo. Por que eu estou perguntando isso? A depender aí de uma indicação equivocada, né? Fui um profissional que me indicou uma coisa,
pode acabar prejudicando ainda mais essa pele, o peeling? Então, eu já recebi, né, vários casos de complicações de peeling. Nossa, olha só, gente. E isso, foram mal indicados, né? Por profissionais não médicos, a maioria. Sim. E essas complicações chegaram a mim, queimaduras, pode acontecer reativação do herpes. Olha. Pode acontecer bolhas, feridas, irritação, alergia, manchas. Então, tudo isso a gente tem como consequência de um peeling mal indicado. E também de um peeling que, às vezes, é bem indicado, mas o paciente não consegue fazer o pós direito. Então, vai para o sol demais. Então, pode acontecer manchas pós-sol. Então, a culpa também não é só do profissional. Tá. O paciente precisa ter a responsabilidade Isso. e saber fazer direitinho o pós, que eu vou explicar para você depois. Seguir todos esses cuidados, né? Isso. Você falou aí do sol. A gente tá numa época que aqui eu sei que nosso estado é verão praticamente o ano todo. Isso. Mas agora especificamente, né, o verão ele tá chegando oficialmente. Sim. Geralmente as pessoas costumam muito, né, sair para as praias, piscinas. Essa época é uma época adequada para se fazer o peeling ou não, Cíntia? Antigamente se pensava que com maior índice de radiação ultravioleta a gente realmente não indicava. Isso. Só que hoje em dia a gente pode fazer a depender do peeling, certo? O que é mais importante é o paciente ter a consciência de que 3 a 5 dias pós, ele não vai poder se expor nem ao sol e nem à claridade, certo? Então, essa época dá pra gente fazer. Agora, a gente tem que fazer num paciente que não vai ter essa exposição, entende? E aí, a reaplicação de protetor solar é a cada 3 a 4 horas. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados, mas não tem problema, dá pra gente fazer sim. Tá. Antes da gente falar do pós, tem alguma preparação da pele para se fazer esse peeling? Tem. Então, a gente obtém melhores resultados quando a gente faz o pré-peeling, tá? Aí isso também vai depender do caso, a substância que a gente vai usar. Mas, por exemplo, para um melasma, por exemplo, a gente vai fazer, um dos tipos é o de ácido retinóico, como eu lhe disse. Então, antes, 15 a 30 dias antes, geralmente 15 dias, a gente já faz um pool de substâncias que vão atuar ali, clareando a pele, dando um afinamento na pele para que aquela substância do peeling possa penetrar melhor. Sim. Entende? Então, essa preparação pré-peeling, ela dura geralmente de 15 a 30 dias e ela facilita, ela ajuda a eficácia, né, da substância que a gente vai utilizar. Certo. Então, é bem legal. E os cuidados no pós-peeling? Cuidados pós-peeling. Um exemplo também de acne. A gente pode fazer o peeling de ácido salicílico ou de retinóico para acne. E aí a gente faz também o pré-peeling melhorando a inflamação da acne, para que a gente, na hora que aplique o peeling, o paciente não sinta dor nem nada disso. Quem tem muita acne sofre, né? Sabe dessas lesões, das cicatrizes. Então o peeling ele pode ajudar bastante, né? Pode ajudar bastante. A gente tem várias indicações para peeling, é bem legal. Muito bem. Às vezes associada à luz intensa pulsada, e aí tem um resultado bom mesmo. Ó, tá vendo? Tem jeito, desde que você vá no profissional qualificado. Sim, cuidados com o pós-peeling. O que eu vejo mais são os pacientes arrancando, né, a casquinha. Deixa eu tirar aqui, né? Tá descascando? A pelezinha, Vou ajudar essa descamação. Pois quero me livrar logo dessa descamação e puxa, isso aí não é legal, porque fere, né? Faz uma feridinha. E essa feridinha pode virar uma mancha depois. Então, eu sei que a vontade é grande, né? Mas não puxe a pelezinha que sai. Geralmente a pessoa fica uma semana com essa pelezinha descamando, né? E aí o indicado realmente é não retirar. Apesar de ficar muitas vezes até penduradinho assim, não tire. Não tira. Reaplicação de protetor solar, tá? Então sempre reaplicar o protetor solar a cada 3 a 4 horas, mesmo que você não esteja numa exposição solar intensa. Reaplique, porque a sua pele vai estar muito sensível. Outra dica importante é você lavar seu rosto muito suavemente, porque às vezes a gente quer lavar, né? Fazendo aquela... Gente, quem tem acne sabe disso. Quer deixar o rosto limpo. Aí acha que se fizer muita força... Exato. Vai resolver e não vai. Então, assim, lavar suavemente, né? Para que aquela pele seja lavada de uma forma bem delicada, né? É uma pele que está sensível ali naquele momento. E outra indicação é um bom hidratante. Né? Então, hidratar bem a pele e hidratar várias vezes ao dia. À noite é a principal hora, que é a hora que você vai dormir, né? Vai ficar com um longo prazo, mas pela manhã também aplicar um bom hidratante. E tem gente que acha que não é preciso hidratar a pele do rosto. Pelo contrário, né? tem que hidratar. Tem que hidratar bem. Sim. Principalmente num procedimento tão invasivo como esse, né? Alguns pós-peelings, eles têm suas indicações específicas. Por exemplo, esse peeling que eu lhe falei de fenol, é um peeling muito agressivo. Então, às vezes, o paciente precisa tomar medicação, né? Para dor,
para amenizar esse ardor. Então, são indicações especiais, não é Certo. o caso comum, né? Entendi. Aí a gente tem essas indicações específicas. Às vezes aí a depender do seu caso, né, você precise de um peeling mais agressivo. A depender do seu caso, talvez você não precise. E aí o importante é sempre seguir todas as recomendações do profissional médico para que você tenha, né, essa recuperação, para que a sua pele ela se recupere bem. Vamos então reforçar as dicas? Vamos. Cíntia. Antes de reforçar as dicas, eu esqueci de falar uma coisa interessante. A gente tem alguns peelings que melhoram a textura e poros e são bem superficiais. A gente indica para pessoas que vão casar, né? Sim. As mulheres que vão Aí casar todo e mundo homens quer estar com a também. pele limpa. Exatamente. Então a linda. gente dá aquele glow na pele. Quando você estiver no dia do evento, você vai estar lá maravilhosa. Olha só, gente. Adorei. O viço, o brilho é bem legal. Então, os cuidados, né? O que é principal quando você desejar fazer um peeling? Primeiro, tem uma consulta com o dermatologista. Sim. Por quê? Porque você precisa saber a indicação de qual peeling você vai fazer, tá certo? Segundo, você saber que quando você não vai provavelmente fazer no mesmo dia. Você vai ter que ter cuidado e usar de forma correta todo o pré-peeling, tá? Depois, ter os cuidados, não se expor ao sol e usar o protetor solar adequado para a sua pele. Reaplicar a cada 3 a 4 horas, né? Usar o sabonete específico e lavar corretamente, sem puxar as pelinhas, né? Sim. E as peles que soltam e um bom hidratante, né? Esse é o principal. E lembrando que muitas vezes com uma sessão não resolve, né? Ela vai melhorar, mas geralmente você precisa de mais sessões para Não é fazer. milagroso, né? Assim. Exatamente. Geralmente são 3 sessões, né? Às vezes mais, mas em média vai ser isso. Joia. Maravilhosa, né, gente? Oh, Quem quiser mais obrigada. dicas ou até mesmo quem quiser saber como é que marca a consulta, vamos aí divulgar todos os contatos e redes sociais para quem está nos assistindo. Vamos sim, gente. O meu Instagram é Cíntia Lucena Dermato e eu atendo na Clínica Pele, aqui no Parque Shopping, aqui em Maceió. Certo. E aí, qualquer dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, até via direct mesmo, eu estou à disposição. Muito bem, maravilhosíssimo. Sempre. Obrigada, querida. meu amor, Obrigada mais uma pelo vez. convite. Acredito que não lhe vejo mais, então desde já boas festas, um maravilhoso obrigada. Natal e um incrível 2021 para você, você que também, você merece. você merece também. E que a gente se veja mais no Se próximo Deus quiser, ano. vamos sim. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Beijo. Beijo. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá certo? No próximo bloco, gente, nós vamos vir com dicas seguras sobre como é que você pode aí aproveitar a ceia de Natal ao lado da sua família nesse momento, né, em que os casos de coronavírus, né, estão aumentando. Já já nós vamos vir com muitas dicas.